Olá, esse é o vídeo de apresentação do nosso trabalho de conclusão de curso. Nós somos o Grupo 1, Turma 12, Pedagogia 2025. Nosso grupo é formado por Giovana, Heloísa, Karina, Kelly, Laisa, Luciana, Nathalie e Verônica. O tema do nosso trabalho é Jogos no Ensino da Matemática, uma ferramenta para estimular o foco dos alunos do primeiro ano do ensino fundamental. Olá, meu nome é Nathalie e eu vou falar sobre a introdução do presente trabalho. O processo de aprendizagem da matemática nos anos iniciais do ensino fundamental representa um grande desafio para os educadores. Isso porque muitos alunos apresentam resistência a essa disciplina e os métodos tradicionais não trazem mais nenhum atrativo a esses estudantes. Nesse diapasão, nós temos alguns doutrinadores e autores, como Josué de Castro, que fala sobre a aplicação dos jogos na matemática, de forma a torná-la mais atrativa para esses estudantes. Ele fala sobre a aplicação dos jogos e principalmente sobre a utilização de jogos de tabuleiro. Então, esse trabalho ele vai se propor a investigar a utilização dos jogos de tabuleiro como uma ferramenta pedagógica para estimular o foco dos alunos do primeiro ano do ensino fundamental, durante as aulas de matemática. A pesquisa ela vai se concentrar em como a aplicação desses recursos lúdicos podem ser inseridos no planejamento pedagógico para poder promover o interesse desses alunos nas aulas de matemática. E essa pesquisa também ela tem como base, como marco temporal, os estudos publicados entre os anos de 2016 e 2025, que discutem a aprendizagem lúdica com a utilização de jogos voltados ao ensino da matemática nos anos iniciais do ensino fundamental. Olá, eu sou a Verônica e eu vou falar sobre os objetivos desse trabalho. O objetivo principal desse artigo foi pesquisar para compreender como os jogos educativos, especialmente os jogos de tabuleiro, podem contribuir para o aumento do foco, do interesse e da participação dos alunos do primeiro ano nas aulas de matemática. Teve também como objetivo pesquisar artigos científicos que descrevam quais jogos de tabuleiro podem ser utilizados como ferramentas pedagógicas nas aulas de matemática do primeiro ano do ensino fundamental, e que contribuam para uma aprendizagem lúdica e significativa. Também busca compreender as principais dificuldades enfrentadas pelos estudantes no processo do ensino da matemática, incluindo fatores como o medo e a aversão à disciplina, com o intuito de propor soluções alinhadas ao modo de aprender. Por fim, refletir sobre as potencialidades e limitações dessa estratégia didática, se baseando em estudos na literatura especializada, contribuindo para o desenvolvimento de práticas pedagógicas mais eficazes e centradas no aluno. Agora eu vou falar um pouco sobre a justificativa. Nós nos baseamos em diversos autores, como por exemplo Castro e Almeida, que falam sobre como é importante o ensino da matemática ser mais atrativo e fazer sentido para os alunos. Eles também destacam como é fundamental que a aprendizagem seja uma experiência prazerosa para o cérebro. Realizamos uma revisão bibliográfica, baseada em estudos científicos sobre o uso de jogos no ensino da matemática. A escolha do tema veio da necessidade de buscar novas formas de ensinar matemática de um jeito mais interessante e acessível, principalmente para as crianças do primeiro ano do ensino fundamental, que estão começando a ter contato com os conceitos básicos da disciplina. Essa fase é crucial para criar uma boa base de raciocínio lógico. O problema é que muitas vezes o ensino da matemática ainda se baseia só em repetição e na memorização, o que pode causar medo, desinteresse ou até rejeição nas crianças. Isso dificulta muito a aprendizagem e envolvimento na matéria. Nesse contexto, os jogos, especialmente os de tabuleiro, aparecem como uma solução eficaz. Eles tornam a sala de aula mais divertida e participativa, além de ajudar no desenvolvimento do raciocínio, atenção, resolução de problemas e trabalho em grupo. Como o autor Castro cita,
É nesse período que as crianças iniciam o contato formal com números, operações e conceitos fundamentais, sendo essencial que esse processo ocorra de forma estimulante e acolhedora. A metodologia utilizada para a realização desse trabalho de conclusão de curso foi uma pesquisa bibliográfica. Tal escolha se justifica pela possibilidade de analisar produções acadêmicas já publicadas, permitindo uma compreensão teórica aprofundada sobre o uso de jogos no ensino da matemática, especialmente no primeiro ano do ensino fundamental. A pesquisa foi conduzida por meio das bases de dados Cielo e do Google Acadêmico, considerando o período de 2016 a 2025. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 138 materiais relevantes para o tema proposto. Esse levantamento teórico proporcionou reflexões sobre a importância dos jogos de tabuleiro no desenvolvimento do raciocínio lógico, da atenção e da participação dos alunos, além de destacar o papel fundamental do professor como mediador do processo de ensino-aprendizagem. Olá, eu vou falar um pouquinho sobre as abordagens tradicionais e as suas limitações. No contexto do primeiro ano do ensino fundamental, as limitações do ensino tradicional da matemática se tornam ainda mais evidentes, principalmente por não considerarem as características cognitivas das crianças nessa fase. Autores como Kami e Lorenzato destacam que a simples memorização de tabuadas, fórmulas e algoritmos não garantem uma aprendizagem significativa. Eles defendem o uso de materiais concretos, jogos e situações do cotidiano como forma de promover uma construção ativa do conhecimento. No entanto, ainda há muita resistência por parte dos professores em adotar novas metodologias, muitas vezes por falta de formação, ou também pela pressão por resultados imediatos, assim como apontam Carneiro e Passos. Além disso, os alunos que chegam ao ensino fundamental vindo de uma educação infantil mais lúdica enfrentam dificuldades ao se depararem com práticas tradicionais e pouco atrativas. Como afirmam Mazzola e Alevato, essas dificuldades vão além do conteúdo. Envolvem também a falta de motivação, o desinteresse e a dificuldade de conectar a matemática com outras áreas do conhecimento e também com o cotidiano. Tudo isso contribui para uma imagem negativa da matemática já nos primeiros anos escolares. Por isso, é fundamental repensar nas estratégias de ensino, valorizando as práticas mais significativas, lúdicas e centradas no aluno. O lúdico e o ensino da matemática nos anos iniciais. O lúdico tem um papel fundamental no desenvolvimento infantil. Mais do que uma forma de brincar, ele é uma ferramenta poderosa no processo de ensino e aprendizagem, especialmente nos anos iniciais. Segundo Silva, jogos, brincadeiras e outras atividades lúdicas não apenas favorecem o aprendizado, mas também contribuem para uma formação mais cidadã e inclusiva. A própria BNCC reconhece a importância dessas experiências. Elas são essenciais para o desenvolvimento da linguagem, da imaginação e da expressão das crianças. Essas habilidades são desenvolvidas de maneira concreta, lúdica e contextualizada, usando jogos, brincadeiras e situações do cotidiano, sempre respeitando o estágio do desenvolvimento cognitivo das crianças. Atividades como jogos, músicas, arte e movimento têm uma relação direta com o desenvolvimento cognitivo, emocional, social e motor. De acordo com Piaget, no estágio das operações concretas, que vai dos 7 anos aos 11 anos, as crianças já conseguem realizar operações mentais, mas ainda precisam de materiais concretos para compreender melhor os conteúdos. E é aí que o lúdico continua fazendo toda a diferença. Por isso, nos anos iniciais do ensino fundamental, principalmente a partir do primeiro ano, os alunos são apresentados a conceitos matemáticos essenciais que servirão de base para aprendizados mais complexos no futuro. Castro reforça essa ideia ao falar da zona de desenvolvimento proximal. Ele mostra que a brincadeira é um espaço onde a criança aprende
com a ajuda de outras pessoas, imitando, experimentando e interagindo. Ou seja, o lúdico vai muito além do lazer. Ele é um meio potente de aprendizagem, construção de conhecimento e desenvolvimento integral da criança. Mas é importante lembrar que a transição da educação infantil para o ensino fundamental exige uma adaptação. A criança passa a lidar com uma rotina mais estruturada, o que pode impactar seu foco e atenção em sala de aula. E para os professores também há desafios. Muitas vezes faltam materiais adequados e formação específica em didática da matemática, como aponta Smalley. Isso dificulta o uso de metodologias mais eficazes, como jogos, resolução de problemas e atividades contextualizadas. Diante de tudo isso, é essencial investir em práticas mais lúdicas e significativas. Só assim o ensino da matemática pode se tornar mais acessível, mais atrativo e, principalmente, mais conectado com a realidade dos alunos. E quando o aprender se torna leve e divertido, o conhecimento acontece de forma natural e verdadeira. Oi, eu sou a Giovana. Este capítulo explora como os jogos de tabuleiro podem ser utilizados como materiais pedagógicos no ensino da matemática para alunos do primeiro ano do ensino fundamental. Estes jogos se destacam por suas regras claras, componentes manipuláveis e pela interação social que promovem, criando um ambiente rico e estimulante para a aprendizagem. Ao contrário das atividades mais abstratas, os jogos de tabuleiro oferecem uma experiência concreta e visual dos conceitos matemáticos, facilitando a compreensão de temas como números, operações e sequência numérica. Segundo Borba e Araújo, eles favorecem a colaboração e o desenvolvimento de habilidades sociais importantes, como o respeito às regras, a paciência e o trabalho em equipe, tornando o aprendizado mais prazeroso e menos solitário. A manipulação física dos elementos do jogo também é essencial, especialmente para crianças que estão em fase de desenvolvimento da capacidade de abstração. Outro ponto importante é a acessibilidade. Os jogos podem ser adaptados para diferentes ritmos de aprendizagem e necessidades especiais, garantindo uma abordagem inclusiva. Como afirma Kishimoto, é nas brincadeiras que as crianças se sentem mais à vontade para experimentar ideias e comportamentos. Por isso, a prática pedagógica deve ser planejada de forma a incluir todos os alunos, adaptando os jogos sempre que necessário, para garantir um aprendizado equitativo, significativo e prazeroso. Olá, eu sou Heloísa Maria dos Santos e apresentarei os resultados e discussões levantados por este trabalho. Perante as análises e a síntese de estudo, confirma-se que utilizar jogos matemáticos na sala de aula é potencial recurso para o desenvolvimento de uma aprendizagem significante dos estudantes. Assim, para que o uso de jogos seja satisfatório no ensino-aprendizagem, o docente precisa estar preparado para fazer uso deste recurso como facilitador e, aliado a isto, a participação dos estudantes. Nesta síntese, trazemos autores como Camus, que em 2017 critica a memorização mecânica e defende a construção do conhecimento matemático por meio de materiais concretos, situações significativas como jogos. Almeida, em 2017, valoriza o lúdico no desenvolvimento cognitivo social e afirma que o brincar não se opõe ao ensino, mas é parte integrante dele. Castro, em 2019 e em 2024, defende que o brincar é uma forma legítima de aprender e destaca que os jogos contribuem para o foco, atenção e raciocínio lógico, sendo eficazes no primeiro ano. Trago a citação de Souza, em 2016, na página 26, para fundamentar essas análises, pois ele diz: é óbvio que a cooperação dos alunos envolvidos com sua
atenção e interesse nas atividades propostas, faz-se mais do que necessário, cabendo ao professor uma conversa prévia com os mesmos, acordando quais as condições comportamentais e atitudes que todos devem exercer durante o trabalho proposto. Nesta pesquisa, foram levantados estudos científicos que sugerem a exploração da ludicidade através de jogos e estimulam a aprendizagem dos conteúdos do currículo escolar, como operações com números naturais, inteiros e racionais, probabilidade, raciocínio combinatório, entre outros. Finalizo apontando que, tendo em vista que a aprendizagem se dá de modo particular para cada educando, os jogos podem ser um importante aliado no ensino da matemática, facilitando a mediação do professor na aprendizagem do aluno de forma lúdica e desenvolvendo o raciocínio e a linguagem matemática de forma significativa. Diante da pesquisa realizada, conclui-se que o uso dos jogos e tabuleiros no ensino da matemática, especialmente para o primeiro ano do ensino fundamental, traduz-se como uma satisfatória estratégia pedagógica capaz de tornar o processo de ensino-aprendizagem mais dinâmico e prazeroso. A pesquisa bibliográfica desenvolvida evidenciou que práticas tradicionais focadas na memorização e na reprodução mecânica de conteúdos não atendem plenamente às necessidades das crianças, principalmente em uma fase que o desenvolvimento cognitivo, social e emocional está em constante construção. Neste contexto, os jogos tabuleiros se destacam por favorecer não apenas o desenvolvimento do raciocínio lógico e da resolução de problemas, mas também por estimularem habilidades socioemocionais, como trabalho em grupo, respeito às regras e o desenvolvimento da autonomia das crianças.